E aí, galera? Todo mundo bem? Estão felizes? Ai, meu cabelo. Peguei um pedaço que não era pra estar aqui. Vamos lá, mais uma aula? Estão prontos? Estão aprendendo de política agora? Bom, chama a Gabi aqui. Mais uma aulinha de hoje. Vamos ver se ela já chegou. Hello. Oi, amiga! Coloquei um filtro aqui pra ficar melhor. Ah, é? Ai, então deixa eu colocar também um. Não, esse estourou, calma. Bonita, pra ficar gata. Será que esse ficou bonita? Ai, não, coloquei até a luz, querida. Ah, não fiquei muito, não. Ah, não sei escolher um pra ficar gata, hein? Eu tenho um Tá. primeiro aqui. É o quê? Tá. Meu é o primeiro, assim, tipo, entrou. Esses dias eu vi um Mara que deixava um olho verde, assim. Eu falei, ai, Eu caraca. fico horrível com esses. Todos É esses porque são muito coloridos e fica assim, bizarro. você já tem, né, minha filha, um olho babado. Bom, vamos lá para todo mundo. A repercussão foi mara das nossas aulas. Sim, Achei muito legal, tudo, né? porque o povo ficou feliz de entender coisas que não entendiam. Zombaram da minha cara, mas eu não tô nem aí, gente. Não sabia mesmo, mas agora eu tô mara. Eu tô Ah, sabendo real várias coisas. Inclusive, eu continuei aí olhando mais umas duas vezes nossa aula para eu poder realmente entender. E aí, quando me explicaram de outras coisas aí que tá rolando da Amazônia, eu já soube eu entender o que estava achei acontecendo. a fala do Molon sobre os três poderes muito boa na sua live. Eu assisti quando você foi falar do MP ele explicou de um outro jeito, por isso que é legal. Você vai vendo várias explicações e às vezes uma explicação que é clara para mim não funciona tão bem para você. Por isso que é importante a gente ouvir de várias fontes, porque aí fica mais fácil. E aí muita gente falou para mim também que não entendia, que tinha dificuldade de entender e que a nossa live ajudou, e até pessoas falaram para mim assim que estudaram em colégios caros e etc. E mesmo assim não aprenderam as coisas que a gente estava comentando aqui na live. Então eu achei importante, eu estou posicionando aqui para ficar. Então, eu achei importante porque ouvi de pessoas que realmente estudaram, porque eu falei que eu estudei ensino público, né? E aí eu vi pessoas que mandaram mensagem para mim falando, cara, eu estudei em escola particular, você também? Também foi aprender depois. Aí eu também, eu aprendi muito aqui na nossa live, por isso que vamos continuar fazendo. Galera, hoje, do que a gente vai falar? Eu tô tentando eternamente ajustar aqui meu negócio, eu não tô conseguindo. Do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de direita, esquerda, o que é comunismo, porque eu não entendo disso. Eu vejo um monte de gente falar que eu sou esquerda, aí daqui a pouco o meu manager tá, Brandon, I'm so sorry, I'm gonna call you, I swear to God, I'm gonna call you, we need to talk tomorrow, I have good reasons for my disappearance. Eu desapareci, meu manager tá desesperado, porque ele tá com um monte de coisa para resolver e eu sumi, tô aqui entendendo de política. Fazendo lives. É. Então, eu vejo muita gente falar para mim que você é de esquerda, você é do PT. Se eu sou de esquerda, eu gosto do PT. Se eu sou de direita, eu gosto do Bolsonaro. Tem como eu ser direita e não curtir o Bolsonaro, ou eu ser esquerda e não curtir o PT, ou tem como eu não ser nenhum dos dois e ser alguma coisa que eu não sei que se No existe. meio ali do Eu caminho. e aí tem como, porque eu fico completamente perdida, eu não sei o que que dá e o que que não dá. Eu fico perdidinha, eu não sei o que que eu consigo fazer, o que que eu não consigo. E o pessoal fica falando, você é comunista? Não sei nem o que que significa. Eu No preciso geral, entender. no geral, as pessoas que estão falando para você também não entendem o que isso significa. Por isso que eu falo sempre que a gente está lidando com conceitos vazios.
Lembra que eu te falei da Drosophila melanogaster? Que Se eu era... chego para você, a mosquinha da banana. Mas se eu Aham. chego para você e falo assim, você é uma Drosophila melanogaster. Você não sabe o que que é isso. E eu É. não necessariamente sei também. Então, às vezes, as pessoas falam as coisas, um nominho, que elas não sabem exatamente o que significa. Mas, de repente, alguém diz para elas que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. E aí elas vão usar porque elas querem dizer que a sua posição é boa ou ruim. Então, é por isso que eu digo sempre que os conceitos, esquerda e direita, e mesmo o que que é comunismo, socialismo, liberalismo... Você travou para mim. Eu travei, eu vou Tá, é tirar a mesma coisa. Os Eu vou comentários. tirar os comentários, eu vou limpar minha lente, que o povo tava falando pra eu limpar. Pronto, e tirei os comentários. Vai. As pessoas não entendem tão bem. Então, as pessoas vão dizer para você, você é isso, você é aquilo, ou por favor. E qual é o problema? Hoje em dia, no Brasil, a gente está vivendo um cenário tão polarizado. Acho que você não desativou. Ah, desativou. Um cenário tão polarizado que as pessoas estão presas, muitas vezes, nos extremos. Então, eu estava conversando com a minha mãe sobre a live de hoje, porque esse assunto é bem complexo. Eu vou tentar contar uma historinha para ficar mais fácil. Mas eu estava falando com ela, até discutindo como eu abordaria o tema, e ela falou, Gabi, entre o gelo e o fogo, existe muita coisa no meio. Então, entre os extremos, você tem vários tons, né? E isso que, às vezes, a gente perde um pouco no debate polarizado. Tem um artigo muito legal, eu já falei isso na outra live, mas dessa vez eu vou fazer mesmo. Entre hoje e amanhã, eu vou colocar uns links nos meus stories. Porque tem um artigo muito legal publicado num jornal americano, que fala, por exemplo, sobre o aquecimento global. Que lá nos Estados Unidos a gente tem uma divisão mais clara entre dois partidos grandões, os democratas e os republicanos. E o que essa pesquisa mostra é que os republicanos acreditam no aquecimento global. Mas se eles ouvem uma proposta que vem do democrata, eles rechaçam. É isso que me incomoda, porque, tipo assim, aí vamos lá. O que eu penso, assim, não sei se. Gente, vocês estão assistindo, não sei se eu tô certa, não sei se eu tô errada, eu tô aí entendendo de política agora, tá? E acho importante falei já algumas vezes nos meus stories, eu vou continuar fazendo isso. Entendo, já veio gente criticando, meu ramo é o entretenimento. Pois é, só que o nosso povo precisa mais do que nunca entender, pelo menos a base, porque é a gente que vota, é a gente que decide, né? Então a gente tem que entender. Senão a gente vai estar votando no escuro, baseado no que os outros falaram pra gente. E uma coisa que eu penso é isso, porque, vamos lá, se tem alguém que, vamos dar o exemplo no Brasil, né? Que não curte o Bolsonaro, automaticamente quem curte fala, então você gosta do Lula, então você, qualquer coisa que essa pessoa falar vai ser ruim. Exato. E aí, e o contrário também, se tem alguém que não curte o Bolsonaro, não, que curte o Bolsonaro, já até me perdi, que curte o Bolsonaro, e aí fala qualquer coisa que pode até ser legal, o outro lado, porque não curte, ele vai falar, não, nada é legal, né? E aí eu falo, gente, mas será que em nenhum momento... porque eu acho que não existe ninguém 100% errado e ninguém 100% certo. Vai ter algum momento que alguém vai estar falando alguma coisa certa e outra errada. E alguma coisa errada e outra certa. Eu acho errado isso de demoniar 100% e endeusar 100%, porque daí você não consegue conversar nunca, né? Quem não Exato. gosta nunca vai conversar com quem gosta, vai ficar sempre, ninguém vai se olhar na cara. Não tem um outro, direita, esquerda, não tem um cima ou baixo, sei lá, Tem para um poder centro, a mas a gente pessoa vai falar um pouco disso. poder Mas é que falar então, com só que todo mundo. assim, a direita e a esquerda não são só os extremos. Então, existem pessoas de direita e pessoas de esquerda que não são extremistas. Entendeu? Então, quando você fala dessa díade que a gente chama, dessa divisão entre direita e esquerda, você não está falando só do extremo. Dentro da esquerda, existe o extremo e o não extremo, e dentro da direita, o extremo e o não extremo. Então, claro, eu também acho que é difícil alguém estar 100% certo e 100% errado. Mesmo alguém que tem ideias muito ruins, em algum momento acerta. Só que, de vez em quando, se essas ideias são inadmissíveis porque tocam alguns pontos fundamentais, por exemplo, uma pessoa racista. A pessoa pode até falar umas coisas boas, mas ela ali adotou um discurso intolerável que você não pode admitir.
Então, isso deve ser rechaçado. Mas Uhum. vamos tentando entender, mais ou menos. Então, eu quero contar primeiro. Sabe o que eu vou te pedir? Pode desligar os comentários só porque senão eu fico Eu olhando? desliguei Tá, já. foi. Eu não consigo, eu fico tipo lendo o que as pessoas estão falando. Eu vou contar uma historinha, então, para a gente começar a entender. Porque essa divisão, direita e esquerda, vai surgir lá atrás, na Revolução Francesa, em Ai, já ficou complicado, 1789. hein? Ai, já ficou Calma, difícil. não ficou. Mas, veja, não é fácil, mas a gente vai indo aos pouquinhos. Aliás, eu quero já até fazer uma ressalva, porque você recebe xingo porque você fez a pergunta, e eu recebo xingo porque eu falei um termo que não era o termo, porque eu falei do jeito que não era o jeito, sabe? Ah, Então, mas se falar o jeito que é o jeito, eu não vou entender nunca, amor. Não precisa nem fazer a live. então eu já Já quero dizer desisto aqui já de que, aprender, porque eu não consigo. ó, Se for falar essas palavras não vou. dificílimas que você conversa às vezes, eu desligo e vou Não, dormir. o que eu estou explicando só para quem estiver assistindo, eu não sou professora de história. Quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar. O que eu vou tentar aqui é contar a historinha de um jeito que fique fácil para todo mundo entender. Então, eu não estou Que fique fácil para pensando nos pessoas que melhores tiveram um nível termos. de ensino público É. brasileiro, tá, gente? Só que no caso eu, só para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente está pensando em 1789, Revolução Francesa. Beleza? Tá. O que acontecia nessa época? Basicamente, antes da Revolução Francesa, você tinha um rei que mandava em tudo. O rei mandava em tudo e em todo mundo. Ele era fodão. Quem manda em tudo sou eu, o Estado sou eu que falo tudo que deve ser feito. Se eu quiser chegar lá e falar, agora você vai ter que pagar esse tanto aqui pra mim, você tem que pagar isso aqui pra mim. Se eu decidir que você é culpado e que você tem que morrer, você vai morrer. Porque eu tenho poderes ilimitados. Revolução Francesa é daquele filme Os Intocáveis? Ou Ai, eu não? não Daquele lembro se é musical? dos Intocáveis. Não sei. Posso ver depois. Vou habilitar os comentários aqui rapidinho, só para vocês dizerem É. se Revolução Francesa é do filme, Eu sou do ruim de... musical Os Intocáveis, porque aí se for eu vou Não, entender melhor. Os E aí eu... Miseráveis. Os Miseráveis. É Os Miseráveis, Não, é? não. Não, Os Miseráveis é depois, um pouco. Calma. Os Miseráveis é de qual? Tem uma Não, revolução. tudo bem, mas a gente tá falando de outro período. Que é Tá, mais, um então pouquinho tá. mais pra frente. Que não Então vai ter não é Os muito... Miseráveis, Não. não vou pensar nisso. Porque sempre que você me dá um exemplo, eu vejo muito filme, né? Eu aprendo muita coisa filme. Aí tem umas coisas que você fala na live passada, você falou, aí eu pensei em um filme, aí depois pensei... Aí tem coisas que eu vou me achando nos filmes que eu assisti para poder eu entender melhor o que você vai Tá. o que você for falando. Então não vou pensar nesse Beleza, filme. mas Tá, eu vou indicar também no decorrer do texto, porque eu tenho um texto aqui que me ajuda, mas no decorrer da fala, alguns filmes. Mas, por exemplo, para você Tá, entender... deixa eu só te explicar. E para o povo também. Cara, eu aprendo muito vendo filme. Porque eu não Sim. tenho muita paciência para essas palavras difíceis. E aí eu procuro ver uns filmes assim de época, disso mesmo, de uma guerra X, um negócio tal, que aí eu vou entendendo bem o contexto. Eu amo aprender com filme. Mas Então, vai para lá, fala aí. saber do rei nessa época, antes da Revolução, é Maria Antonieta, Tá. tá? Se o povo quer... Como é que é? Se o povo não tem pão, comam brioches. Então, E nem sei que é brioche. isso. Brioche é um tipo de pão chique. Tá. Bom, beleza. Mas aí o que acontecia, então? A gente tinha o rei lá, poderosão, e os amigos do rei eram a nobreza. Os nobres eram... Tem a igreja também, mas não vou falar da igreja para não complicar. Então, o rei, fodão que mandava em tudo, tinha uns amigos que eram os nobres. Basicamente, para você para você ser nobre, você tinha que nascer nobre, filho de nobre. Não tinha chance de você trabalhar muito e virar nobre. Então, a gente fala que era uma sociedade muito dividida e sem a possibilidade de mobilidade. Então, se você nascesse pobre, não dá para você virar nobre, entendeu? Era muito difícil. Beleza? Nessa sociedade, depois de algum tempo que a coisa rolava dessa maneira, o rei poderosão com os nobres e tal, uma galera começa a ganhar dinheiro. Porque começa a crescer o comércio. Esse povo era a burguesia. E aí a burguesia começa... Então tinha o rei com a nobreza, tinha o clero também, que são a igreja, mas não vou falar deles. Tinha a burguesia, que são os comerciantes que estão ganhando lá o dinheiro deles, bastante.
E tem o povo pobre, a maioria da população, tá? Mas o burguês não era povo pobre? Não, o burguês já estava ganhando dinheiro com o comércio. Não, quer dizer, nasceu da onde? Não, ele nasceu sem privilégios, mas ele foi ganhando no decorrer da história. Aí a gente teria que falar de feudalismo, a transição para um mundo com comércio, mas aí fica muito difícil. Então pensa que o burguês conseguiu de alguma maneira, investindo ali no comércio, porque cresce o comércio, e aí ele consegue ganhar algum dinheiro, tá? Nessa transição. Se a gente for explicar tudo, vai 3 dias o vídeo. Beleza. Não, de feudalismo eu me lembro. Tá, então é antes dessa sociedade que vai virar uma sociedade que tem trocas comerciais mais intensas e começa a crescer as cidades. No feudalismo você tinha muito mais força no campo. Então a relação dos senhores feudais, a riqueza toda vinda da terra, e aí você começa a mudar isso com o comércio, a sociedade vai mudando. E a burguesia começa a ganhar dinheiro. E começa a falar, pô, eu quero poder também. E mais do que poder, eu quero que o rei tenha algum limite. Você não pode aparecer um dia aqui e falar que você vai pegar 1/3 do meu dinheiro. Vai confiscar uma parte do que eu ganhei. Você precisa respeitar a minha propriedade. Porque esse dinheiro é meu. Essas coisas são minhas. Você não pode chegar aqui e fazer o que você quiser. E aí a burguesia começa a querer mais poder. Então vamos lembrar, a gente tem lá o rei com a nobreza, poderosos mandam em tudo. E a burguesia, se ela quer limitar o poder do rei, ela vai precisar de ajuda, porque ela precisa ser numerosa, né? Quanto mais gente você tem no seu, aspas, exército para brigar, mais forte você é. Então a burguesia fala para o povo, vocês também estão sendo explorados. Vamos fazer essa revolução e limitar o poder desse rei. Tá? Vamos fazer essa Revolução Francesa. 10? Mas isso só aconteceu na França? Não, depois já tinha acontecido antes uma revolução nos Estados Unidos, mas a gente vai entrar. A questão é esquerda e direita, vai ser lá na França. Aguenta aí, a sua onda. Tá. Aí a gente tem, então, eles se unem para fazer a Revolução Francesa. Pau na máquina, vamos fazer a Revolução Francesa, queda da Bastilha, uhul, pegar o rei, guilhotinar o rei, todo mundo doidão, aquela loucura, marco na história do mundo. Aliás, meu marido faz aniversário 14 de julho, data da queda da Bastilha. Não sei nem o que é Bastilha, amiga, ainda vou estudar. Tá, mas era um prédio lá, tipo uma prisão, whatever, não importa. Beleza. Aí os caras vão ter que resolver um pouco o que a gente vai fazer a partir de agora. Como é que vai ser a solução? Como é que a gente vai regular agora as nossas relações? Já que a burguesia e o povo falaram, vocês vão ter que respeitar os meus direitos. E aí, eles, para conseguir discutir isso, você vai ter tipo um congresso nacional, né? Todo mundo ali junto para discutir, e isso vai chamar a Assembleia dos Estados Gerais. Na Assembleia, não precisa lembrar o nome, na Assembleia dos Estados Gerais, tinha uma galera que era mais próxima ali do rei, que não queria mudar muito, que queria mudar pouco, que queria manter ali a sociedade mais ou menos do jeito que ela era, que tinha uma visão mais conservadora. Eles sentavam à direita. De outro lado, tinha uma galera mais revolucionária, a baixa burguesia e a população mais pobre que queria mudar tudo. Vamos fazer essa revolução de verdade. A gente tem que mudar profundamente essa sociedade. E esse povo mais revolucionário sentava à esquerda. Daí vem essa distinção. Então, num primeiro momento, o pessoal mais conservador, que quer conservar o mundo como ele está agora. Eu estou simplificando muito conceitos, hein, galera? Está à direita. E uma galera mais revolucionária e mais ligada aos interesses da pequena burguesia e dos pobres está à esquerda. Aí quem que fala essas expressões? Os burguês, safados. Então, mas calma que vai ser um segundo momento. Tá. O mundo precisa rolar ainda. Tá. Daí tá, então você viu que os pobres se juntaram com a burguesia porque eles estavam lutando contra o poder do rei. Beleza. O mundo continua a evoluir, né? Como sempre é. O mundo vai andando. O mundo vai mudando e aí a gente começa a desenvolver novas tecnologias. Então a gente cria as máquinas. E daqui a pouco, aquele pessoal que tinha ganhado dinheiro no comércio
vai começar a poder comprar máquina e ter uma indústria. E aí eles vão tirar esse dinheiro que eles usavam, que eles tinham ganhado no comércio, que eles tinham acumulado, e vão investir nas indústrias. Isso é o que a gente vai chamar de revolução industrial. Novas E tecnologias, era esse novas momento formas de... que veio Charlie Chaplin, tinha os filmes de Charlie Chaplin. A gente não pode colocar tudo junto, porque as coisas elas não são assim, tipo, em um ano aconteceu tudo, é mais Não, eu diluído. sei, foi uma época. Tá. Ele Exato. fazia as sátiras das épocas. E aí a gente então tem as fábricas. E aí o que acontece com a burguesia e com o povo mais pobre? O burguês era o dono da fábrica. Ele precisava contratar quem para operar a máquina? O pobre. Exato, sim. E para ele ter mais lucro, ele precisava pagar mais ou menos para o pobre? Menos. Menos. E aí o que acabou acontecendo era que o burguês tinha uma vida boa, ele era dono dos meios de produção, da máquina, da fábrica, da terra, e o pobre continuava lá pobre e sendo submetido a um trabalho assim, cruel. Então você tinha jornadas de trabalho de 16 horas por dia. Você não tinha nenhuma aposentadoria para os idosos, você tinha as crianças trabalhando nas fábricas, você não tinha salário mínimo, então você tinha salários miseráveis, as pessoas mal conseguiam sobreviver com o que elas ganhavam. E isso é muito bem explicitado num filme chamado Germinal. Depois eu ponho nos meus stories. Mas essas condições absolutamente desumanas. E aí, vendo essa desigualdade, e vendo que o povo pobre agora estava sendo oprimido pela burguesia, começam a surgir teorias para tentar solucionar esse problema da desigualdade, buscando uma sociedade mais igual. Na verdade, surgem teorias que são renovadas, porque a gente vai falar das teorias socialistas, que nesse momento são mais utópicas. Então, você não tinha um meio eu nem de... sei o que é utópicas. Tá bom, beleza. Mas era o socialista. É que o socialismo ele já existe na história desde bem lá atrás. Tipo, Platão tinha ideias socialistas, mas isso não importa pra gente aqui. Mas digo, o que é legal da gente perceber? Vou fazer um apanhadão. Que as ideologias políticas, elas vão surgindo conforme vão surgindo os conflitos. Então, conforme a vida apresenta um problema, as pessoas começam a pensar em como resolver esse problema. Então, quando para a burguesia o problema era o poder ilimitado do rei, e o problema é que eles não tinham poder porque só a nobreza tinha, e só se você nascesse nobre você conseguiria ser nobre, eles começam a pensar, pô, vai catar coquinho. Eu quero uma sociedade que tenha direitos iguais para as pessoas e que o Estado tenha que respeitar os meus direitos. E aí você começa a ter uma teoria liberal, que é uma teoria de, pera lá, o seu poder tem que ser limitado. Você não pode ter um poder absoluto. Tá? Quando a sociedade vai evoluindo e você tem o capital industrial e o burguês explorando o mais pobre, você tem um outro problema. E as pessoas falam, pô, não tá certo. Não é justo que algumas pessoas tenham uma vida boa e explorem o trabalho de outras pessoas que só sobrevivem e que têm uma vida miserável. Isso tá errado. Então, a gente precisa pensar numa maneira de tornar essa sociedade mais igualitária. Quando o socialismo surge como uma ideologia que está mais ligada aos mais pobres, então lembra que a gente tinha os conservadores do lado direito e os liberais do lado esquerdo. Quando surge o socialismo mais próximo dos pobres, ele fica mais para a esquerda e chuta os liberais para o meio. Tá. Viu? Calma, peraí. Ó, tá, então a galera que estava sendo... Não, então a galera que estava sendo explorada por essa questão das fábricas, etc., eles queriam continuar lá do lado esquerdo. Não é que eles queriam continuar. É que vamos lembrar primeiro da distinção. Quando está lá na Assembleia dos Estados Gerais, quem está mais do lado do rei está do lado direito. Ele quer conservar o mundo como ele é na época do rei. E quem quer mudar o mundo e está do lado, neste momento, dos mais pobres, está do lado esquerdo. Porque lembra que a burguesia estava junto com os mais pobres.
Quando começa a surgir uma ideologia que é mais favorável ainda aos mais pobres, porque aí a burguesia e o povo mais pobre se separaram, perceberam que eles tinham interesses conflitantes, essa ideologia fica mais para a esquerda e empurra o liberal para o meio. Por que que isso é interessante? Porque aí você vai entender uma coisa que é quase a posição geográfica da esquerda e da direita. Por que que algumas pessoas falam, ah, você é esquerda, e outras pessoas falam, ah, você é direita, e essas duas pessoas podem estar certas? Porque para o conservador, quando ele olha para a esquerda, ele vê o liberal e o socialista. E o socialista, quando ele olha para a direita, ele vê o liberal e o conservador. Então, a pessoa vai ser de esquerda e de direita dependendo de em relação a quem você está pensando isso. Quando Então, você fala liberal, você está falando da burguesia, né? Os donos das fábricas, etc. Isso, E quando você exato. fala socialista, você está falando dos operários ali, as Do pessoas povo que estavam... defendia. Isso, exatamente. Tá? Então, e aí, até hoje em dia, isso também vai ser mais ou menos assim. Porque, por exemplo, se você pensa numa pessoa mais à esquerda hoje e ela olha para a direita, ela vai ver, sei lá, o Witzel e o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro olhar para o Witzel e para o Dória, eles estão mais para a esquerda. Hoje em dia, no coronavírus, por exemplo, entendeu? Então, depende de onde você olha. Mas então deu para entender um pouco que as ideologias surgem para resolver problemas? Sim. E que a gente tem uma ideologia socialista, é uma ideologia que busca um Estado mais forte para distribuir melhor o que a sociedade tem. Por quê? Porque os meios de produção, as fábricas e as máquinas estavam concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. E a maioria do povo estava lá sofrendo todo dia, sendo oprimida dia a dia. Começa mais ou menos assim. O século vai passando, a gente está falando de século XIX, aqui eu quero falar uma coisa muito legal. Quando a gente fala de século XIX, a gente fala de 1801 até 1900. O numerinho do século sempre acaba no ano que parece com ele. Então, século XIX acaba em 1900. E vai ficar muito fácil a gente pensar por que isso acontece quando a gente pensar no século I. Porque o século I vai de 0 a 100. Então, ele acaba no 100. Entendeu por que conta assim? Então, se a gente fala em 1789, a gente está falando em século XVIII, que começa em 1701 e acaba em 1800. Século XIX, a gente está falando de um período que vai de 1801 a 1900, tá? Nesse período surge um cara, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que chama Marx. E esse... Sim, só que aí já não entendo nada. Mas calma, mas é para isso que eu estou aqui, gatinho. Tá. Quando surge esse cara, primeiro, a ideia dele vai ficar muito perto do socialismo. Porque ele também tá puto, falando, ó, é um absurdo, tem uma galera que está sendo toda explorada aqui faz muitos anos. E o que ele vai dizer é que a sociedade sempre se definiu por uma luta de classes. Então, ele mostra que o tempo todo, em todo o período que a gente viveu na história da humanidade, sempre tem uma classe dos opressores e uma classe dos oprimidos. Uma classe de uma galera que tá bem e uma classe de uma galera que tá se lascando e sendo explorada, tá? E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu não tô fazendo um juízo de valor de nada, eu só estou contando as coisas, tá? Mas vamos lá. Aí o que o Marx fala? Ele fala, ó, tá legal, vocês que são socialistas que estão defendendo que a sociedade tem que ser mais igualitária, blá, 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 blá. Muito legal a ideia de vocês, entendeu? E ele também escreve junto com outro cara que chama Friedrich Engels, que, aliás, outro dia um promotor chamou de Hegel, mas não é o Hegel, é o Engels. Eles escrevem lá uma teoria... Beleza, eu estou fazendo uma piada de nerd. Eles escrevem lá a teoria deles... Aqui não tem nerd, não. Aqui, ó, esquece. Falando assim, pô, muito legal que você está defendendo essas ideias e tal, mas... vocês tinham que falar como que a gente chega lá.
Não adianta vocês ficarem falando, ah, tá bom, a sociedade é desigual e a sociedade tinha que ser mais igualitária. Beleza, mas como que a gente faz para chegar lá? O que a gente tem que fazer? E aí, ele muda do socialismo, que eu falei que era utópico, que era só uma ideia e que não falava como a gente ia chegar lá, para propor um socialismo que ele chama de científico. Por quê? Porque ele vai falar, eu vou falar para vocês como que nós vamos chegar lá. E o Marx vai criar uma teoria que fala que a gente, para chegar num estado comunista, depois ele diferencia os termos, mas para chegar num estado comunista, ou seja, um estado no qual não existem mais classes sociais, porque está todo mundo na mesma classe, e não existe mais propriedade privada dos meios de produção, das máquinas, da terra, das fábricas. Como assim? O quê? Propriedade privada dos meios. Não entendi isso. Tá, pera. Então vou continuar. Lembra que eu falei que só alguns burgueses eram donos das máquinas, das fábricas e das terras? Isso é o meio de produção. É o instrumento que você tem para produzir outras coisas. Numa sociedade capitalista, que é mais ligada ao pensamento liberal, significa que você tem que proteger a propriedade privada. Gente, é tanta coisa que eu fico só com medo. Não, mas eu tô entendendo. Tá. O burguês, ele é dono da fábrica, dono da máquina, dono da terra. E o trabalhador que não tem nada, ou seja, ele não pode produzir sozinho, ele tem que vender a sua força de trabalho. A única coisa que ele tem para vender é a sua força de trabalho. Numa sociedade socialista, o Estado controla os meios de produção, em vez de deixar na mão só de um grupinho ali de burgueses. Num mundo comunista, não existiria mais Estado. E os meios de produção seriam de propriedade comum. Exato, todo mundo pode explorar a terra, por exemplo. Um pouquinho para cada um explora. E o que o Marx vai falar é que para a gente passar para o comunismo, onde não existe mais Estado e as pessoas vão se autorregular, a gente precisaria passar por uma etapa socialista. Então, primeiro, o povo, o proletariado, as pessoas que vendem a sua força de trabalho, vão fazer uma revolução e tomar o poder da burguesia. E aí, num primeiro momento, o Estado um Estado de partido único, só um controlando ali, vai controlar os meios de produção e vai distribuir os bens. E depois que a gente aprender a viver desse jeito, a gente passa para o estágio comunista. Então, para o Marx, o socialismo é um passo para o comunismo. Não é simples, é complicado mesmo. Mas o que é importante saber de tudo isso? Alguns lugares no mundo, eu posso explicar um pouco mais sobre eles, se você não quiser passar para os outros temas, tentaram buscar uma sociedade nesse modelo. Por exemplo, a antiga União Soviética. A antiga União Soviética, em 1917, ela era um regime de rei. Só que lá na Rússia o rei chamava czar. Tem vários seriados sobre isso. Sim, e nessa época, uma galerinha, mas 3 caras principais, um cara chamado Lenin, outro cara chamado Stalin e outro cara chamado Trotsky, fazem uma revolução e instauram uma ditadura do proletariado. E aí o que eles estão tentando? Fazer uma transição para um regime comunista. Beleza? No fim das contas, o Estado tinha que parar de existir. Isso nunca aconteceu, o Estado nunca parou de existir. E aí, para mostrar como as coisas são complexas, dentro do próprio comunismo, depois que o Lenin morre, porque alguns anos depois da Revolução ele morre, o Stalin briga com o Trotsky é mandado embora da União Soviética e o Stalin instaura um regime super autoritário que matou um montão de gente. Então, existe a diferença também das ideias e daquilo que foi posto em prática. Deu mais ou menos para entender? E dentro das doutrinas socialistas, por exemplo, dentro da esquerda, você vai ter gente que defende uma via democrática para você conseguir uma sociedade mais igual.
Então, nem todo mundo é autoritário. Para a gente dar um salto, depois a gente volta numa abordagem mais minuciosa, existem experiências autoritárias dos dois extremos, da esquerda e da direita. Na esquerda, por exemplo, você teve o Stalin, na antiga União Soviética, que, sob a justificativa de que todo mundo deveria ser igual, instaurou um regime totalitário, autoritário, violento, opressivo. Tá? E do lado de lá, você tem o Hitler, que não sob a justificativa da igualdade, que era o Stalin, mas da desigualdade, que era a minha raça superior à de vocês, instaurou um regime autoritário, violento, opressivo e assassino. Só que longe desses extremos, você tem uma galera que quer resolver tudo pela via da democracia. Beleza? Aí, eu acho que eu sou essa galera. Sim, eu também. Tá longe dos extremos, já é nota 1000. Nossa, eu tô até com calor, porque eu fui pensando tanto em como que eu ia fazer para encaixar as coisas. Vamos lá, que eu quero falar mais algumas coisas de direita e esquerda. Tem um livro que não é tão facinho assim. Eu sempre que as pessoas me pedem para eu me posicionar, eu falo duas coisas. A primeira coisa é, eu me posiciono sobre assuntos. Porque se eu falo, eu sou isso e me dou um rótulo, uma pessoa que acha que discorda de mim, porque ela nem sabe, na verdade, o que aquilo significa, mas ela acha que ela discorda de mim, ela não vai nem me escutar. Então, eu não dou o rótulo e falo, para você saber o que eu sou, você vai ter que ouvir a minha opinião. Porque quem sabe eu não te convenço. Então, vem aqui, escuta um minutinho. E toda vez que eu falo isso, eu falo que as pessoas não têm um referencial teórico. O referencial teórico é algo que faz com que a gente fale garrafa e nós estejamos dizendo, querendo ilustrar a mesma coisa, nomear uma garrafa. Se eu falo garrafa, você sabe o que é garrafa. A gente está pensando na mesma coisa. Agora, quando a gente fala desses termos de esquerda e direita que a gente explicou mais ou menos aqui, de comunismo, socialismo, liberalismo e conservadorismo, as pessoas, no geral, não sabem exatamente o que isso significa. Então, eu estou pensando A, você está pensando Z. Por isso que é importante a gente achar algumas pessoas que possam dar para a gente uma base teórica para a gente falar a mesma coisa. Né? Porque senão a gente vai ter um ruído de comunicação. É mais ou menos como uma pessoa falar outra língua. Ela tá lá, e você não tá entendendo nada. E aí, às vezes, um alemão tá falando com você, você acha que ele tá bravo, mas ele não tá bravo, ele só fala daquele jeito. Esses são os ruídos na comunicação. Olha, uma coisa maravilhosa pra gente ver ruído de comunicação é o WhatsApp. Quantas vezes a pessoa achou que você tava brigando com ela e você tá falando normal? Porque o WhatsApp não tem entonação. Então, muitas coisas podem ser um ruído na nossa comunicação. A falta de uma referência teórica é uma possibilidade de ruído. Tem um livro de um cara que chama Norberto Bobbio, que é este aqui, que por acaso chama Direita e Esquerda. E aí esse cara vai falar o seguinte, a diferença, ele vai propor uma diferença entre esquerda e direita a partir do valor igualdade. Então, o que ele vai falar é que a esquerda acha que a gente não deve considerar a desigualdade como algo natural. E que, portanto, a gente precisa agir para diminuir a desigualdade que diferencia os seres humanos. Não significa falar que a gente precisa ser todo mundo igual exatamente. Tem graus de igualdade. Mas que a gente não deve ser absolutamente desigual. Na direita, por sua vez, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, as ideologias tendem a aceitar que a desigualdade é um dado natural, as pessoas são desiguais. E que se a gente atuar de forma artificial para tentar acabar ou diminuir essa desigualdade, nós vamos causar mais problemas do que soluções. Então, vou te dar um exemplo prático, tipo de cota, vai? Vou tentar aqui. Quando a gente fala de cotas raciais, por exemplo, a gente está falando que a gente tem que gerar uma desigualdade artificial, que é dar um benefício para algumas pessoas, porque essas pessoas são prejudicadas historicamente. E aí, o que a gente está falando com esse discurso? Que, historicamente, e não naturalmente, por decisões dos homens, nós decidimos, em um momento da história, escravizar o povo negro.
Não foi uma coisa dada. O mundo nasceu assim. Homens escolheram isso. E quando no Brasil a gente aboliu a escravidão, a gente não pensou num jeito de trazer essas pessoas que antes eram tratadas como coisas para uma situação de igualdade. A gente largou eles lá, na merda. Tanto que a gente trouxe os imigrantes para trabalharem sendo pagos, e essas pessoas ficaram numa situação de absoluta marginalização. Os descendentes dessas pessoas sofrem com esse histórico de decisões humanas até hoje. Então a gente vai falar, olha, a gente precisa solucionar essa desigualdade. De um outro lado, o discurso é, tudo bem, mas nós não podemos responder hoje por coisas que aconteceram no passado. As pessoas devem se esforçar e aí cada um vai conseguir, enfim, se desenvolver melhor. Até porque, se a gente não der para cada um segundo o esforço de cada um, a gente corre o risco de criar uma sociedade ineficiente. Porque você não vai dar incentivo para as pessoas se esforçarem mais. Não, isso aí faz sentido. Você tem que, né, dar, as pessoas têm que, o merecimento. Porém, você tem que consertar a cagada que foi feita, né? Olha que coisa maravilhosa a sua frase. Porque o que você está me dizendo é... Tanto a igualdade é muito boa, mas essa questão da eficiência também é importante. Então, o que você precisa encontrar é o quê? O equilíbrio. Exatamente. E você encontra o equilíbrio num debate democrático de ideias opostas. Por isso que é tão importante a gente ouvir o outro e não calar o outro, porque é aí que a gente vai encontrando as soluções. Então, vou dar um outro exemplo que a gente tem hoje. Num passado não tão distante no Brasil, a gente estava vendo muito um discurso assim: o Estado está gastando muito dinheiro, a gente tem que diminuir o gasto do Estado, a gente já paga muito imposto, o Estado tem que ser menor. As pessoas estavam falando isso. E cada um deve cuidar de si, tá? Aí vem o coronavírus. Certo? As pessoas não podem trabalhar. As empresas vão quebrar. E vai ser pior para todo mundo se o Estado não fizer nada para tentar ajudar e a gente ficar numa situação menos ruim. Porque ruim vai estar. Entende? Então, uma solução... Eu sempre falo que as ideologias surgem para a gente resolver problemas. E as soluções, elas podem ser boas num momento e ruins em outros. Então, as coisas mudam. Porque mudam as premissas. Porque muda a realidade. É isso que eu ia falar. Aí você tá falando para mim, aí eu tô querendo... minha curiosidade da aula de hoje era eu entender uma coisa de uma expressão de hoje em dia, né? Esquerda, direita e tal. Mas aí você precisou voltar num negócio de 1800 e bolinha que sabe-se lá, a gente nem passa perto de viver hoje. Não dá na hora de criar outra coisa, não? Outro termo? Não precisa. Uma novidade? Não precisa se a gente entender que o termo tem valor, desde que a gente compreenda como ele vai mudando no decorrer do tempo. Ah, tá. Por isso que a gente precisa aprender a história e entender como a coisa surgiu. Porque a gente vai percebendo assim, olha, esse problema surgiu nessa época. O pessoal resolveu assim. Deu bom ou deu ruim? Deu bom. Ah, não, deu ruim. Ou, putz, deu mais ou menos. Porque melhorou, mas gerou um outro probleminha aqui. Então, a gente precisa pensar como que nós vamos fazer para resolver esse problema, entendeu? Cuidando do outro probleminha ali. Por exemplo, outra coisa que se diz muito é sobre a liberdade. Então, a direita falando... E aqui eu tô falando só... Eu vou falar numa esfera, depois te explico por quê. Então, a direita fala muito sobre liberdade. A liberdade é uma coisa boa? Claro que sim. Ninguém tem dúvida. Só que, por exemplo, a direita vai falar o seguinte... Eu tô generalizando, tá, gente? Tô com medo aqui de apanhar as pessoas. Mas vai falar o seguinte, olha, a gente não pode restringir a liberdade das pessoas
para tentar tornar o mundo um lugar mais igualitário. Tá? Uhum. As pessoas devem ser livres. Tá bom, beleza, eu também acho que as pessoas devem ser livres. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma negociação entre um patrão, dono de uma grande fábrica, e um empregado num país que tem 12 milhões de desempregados. Essas duas pessoas, quando elas estão negociando, elas têm o mesmo espaço de liberdade? Não. Então, quando você fala de liberdade, eu também acho um super valor importante. Mas a gente tem que ter uma sociedade que garanta que as pessoas tenham espaços de liberdade, pelo menos próximos. Não dá para só um pouco de gente ter um montão de liberdade e uma galera não ter liberdade nenhuma porque tem que se submeter a tudo para sobreviver. Uma pessoa que precisa, por exemplo, trabalhar para comer, ela não escolhe o trabalho que ela quer, ela se submete a qualquer trabalho, senão ela morre de fome. Então, nesse caso, a liberdade é uma ilusão. E aí, quando as pessoas falam de liberdade num contexto absolutamente desigual, algumas pessoas de fato vão ter liberdade, outras pessoas não vão ter. E aí tem um cara que chama Ross, que fala uma coisa muito legal, não precisa lembrar o nome também, mas ele diz o seguinte, que quando a gente vai pensar qual é a solução que a gente gostaria para o mundo, a gente tem que colocar uma venda e fingir que a gente não sabe como a gente vai nascer. Então, qual a solução que você daria para o mundo se você não soubesse se você vai nascer rico ou pobre? Não é legal? Uhum. Porque a tendência, se a gente ocupa uma posição de conforto, a tendência óbvia é que a gente queira manter este conforto. Mas aí o que eu proponho é, será que a gente vai ter conforto enquanto tantas pessoas não tiverem? Então, existe mesmo liberdade quando só poucas pessoas desfrutam da liberdade? Mas veja que tudo que eu estou falando é um equilíbrio entre valores. E aí, quem está longe dos extremos vai procurar, dentro de uma democracia, debater para tentar achar soluções. E aí você vai ter as discussões sobre se o Estado deve intervir mais ou menos. Intervir como que eu vou falar? Ditar regra. Mais ou menos, aonde, em quais campos. Porque, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente tem muita gente que fala eu sou liberal, mas só na economia. Ou seja, eu acho que o Estado tem que deixar o mercado fazer o que ele quiser. Sem muita regra. Mas, em compensação, quando eu estiver falando de costumes, aí o Estado tem que colocar regra. Eu não quero que o homossexual possa casar. Entendeu? E aí você começa a encontrar, então assim, é liberdade só a liberdade de mercado que te beneficia ou é liberdade total? Mesmo, e eu tô falando no campo da direita, mas mesmo no campo da esquerda, você encontra essas inconsistências. Porque existe um monte de gente que pensa diferente dentro da esquerda e um monte de gente que pensa diferente dentro da direita. Por isso que é importante voltar na história, entender como surgem os conceitos, entender como as coisas vão mudando e se for um assunto que te interessa, você começar a se perceber uma pessoa mais adepta de uma ideologia X ou Y, aí você pesquisa de forma mais aprofundada e Eu vai acho se que eu ia inteirar ser sobre isso. odiada em todos os lados, porque eu ia gostar de um pedacinho de um, do pedacinho do outro, um pedacinho do outro, todo mundo ia me odiar, me enxotar, me dar um chute, eu ia sair, acabou. Porque Eu acho que eu ia achar, isso aqui desse pedacinho é bom. Aquele daquele pedacinho é outro que é bom. Esse pedacinho, todos têm um pedacinho ruim, todos têm um pedacinho bom. Mas não tudo pode. bem, mas esse é um jeito de pensar. E aí você vai pensando e vai se encontrando. E talvez você comece a pensar que alguns valores para você são fundamentais. Então, é claro que você não vai encontrar alguém que te represente total. A gente é amiga, não é? A gente concorda em absolutamente tudo? Não. Mas a gente se gosta. E a gente Sim. concorda em algumas coisas. Inclusive, eu sonhei com você hoje. Ai. O quê? Não sei, sonhei que você aparecia aqui, a gente se abraçava, cantava no karaokê. Tá, vai. Meu sonho. A gente pode fazer um karaokê, tipo a live que você fez cantando música gospel e de todas as religiões. Gente, por favor, seria um sonho. Você viu meu programa ontem? Não consegui.
Eu trabalhei até muito Vai tarde. reprisar amanhã, 5 horas da tarde, no Então eu Multishow. vou ver. Assim. Amiga, Tá, eu vou vai falar uma voltando. coisa. Eu tô trabalhando como nunca antes na Eu história da também. humanidade. Também. Mas beleza. Então, o Voltando. ponto é, você vai encontrando o seu lugar e vai vendo o que para você é fundamental. Então, pô, isso para mim é fundamental. Essa pessoa defende isso, então eu vou ficar aqui. Porque eu acho que ele representa mais as minhas ideias. Entendeu? Mas basicamente é isso. Aí agora eu quero falar um pouco para você sobre a questão do nazismo e fascismo, que você me perguntou. E como a gente tá, tô vendo que o nosso horário tá acabando, vou falar rapidão. A gente pode falar na outra semana também. Quer falar na outra semana, então? Porque você tinha falado pra mim que era difícil a gente entrar nesse assunto, porque são muitas. Mas eu acho que a gente foi bem nessa coisa das esquerdas e das direitas, viu? Eu achei que a gente conseguiu. Mais ou menos, porque daí agora eu tô vendo que não tem como eu saber o que é cada um, porque cada um pensa de um jeito. Pode ter um esquerdo Claro que pensa que- de um jeito, um direito que pensa Mas mais. claro que tem como você saber, só que você quer saber o quê? Em 50 minutos de live? Não é assim, né? Não. Aí a coisa vai indo. Você acha? Tem gente que concordou mais com um lado, depois mudou pro outro, aí percebeu. É um processo. Então, aí eu fui concordando, aí daqui a pouco eu fui, não, horrível, daqui a pouco, não, ruim também. Mas Será é que eu vou normal. pegar- Esse é o processo. Então, aí não podia criar um outro, um novo? Cria o seu, falar que a sua ideologia é a Anitta. Ai, gente, vamos criar Não. um. Não Vamos acho ficar que tem. fazendo live até eu entender tudo, aí a gente cria um. Não, E não aí acho que fala, é gente, assim. agora existe esse aqui, ó. O que é importante a gente falar? Isso é muito importante. Quando a gente fala de assuntos complexos, e são assuntos complexos, não adianta a gente achar que em uma live a gente vai resolver. Então, assim, eu vou dar algumas noções, aí agora eu vou fazer uns stories tentando explicar mais algumas coisas, vou indicar livro, vou indicar filme, e aí é um processo. Porque o que acontece na maioria das vezes? As pessoas não querem passar por esse processo. Só que se você não passa pelo processo, as pessoas vão te manipular. Que é exatamente o que acontece. Não, você tem que ser isso, não, você tem que ser aquilo. Você é isso ou você é aquilo, entendeu? Tentando te rotular. Não tem outra alternativa pra gente ter autonomia senão entender da coisa. E aí eu vou perguntar um negócio pra você. Quando você começou na sua carreira da música, você era manipulada? Adiantava alguém fazer uma live de 50 minutos? Não. O que você teve que fazer para aprender e ter autonomia? Me lascar, viver. Gramar, trabalhar na minha raça. estudar, viver, aprender. Para tudo na vida é assim. Então, um dos grandes problemas da discussão política hoje é que as pessoas estão vulgarizando a discussão, simplificando a discussão. Uma coisa é eu falar simples e dizer, ó, aqui está uma ideia geral. Para vocês entenderem com profundidade, agora cada um precisa seguir um caminho. Que pode ser junto comigo, eu explico algumas coisas nos vídeos, que pode ser com outras pessoas que explicam, que pode ser com você, que pode ser num livro, que pode ser no YouTube, que pode ser num documentário, num filme. Os caminhos são diversos. Eu até vou colocar nos stories também um link de uma página de cursos online no Senado Federal que são grátis. E que tem ali as ideologias políticas que todo mundo pode fazer. Mas é um processo. Porque o que eu podia fazer? Eu podia chegar para você aqui, desenvolver um discurso super tendencioso, tentando impor para você e para quem está assistindo a minha visão, mostrando que só o que eu acredito é bom. Só que aí eu estaria manipulando as pessoas e não fazendo com que as pessoas fossem cada vez mais autônomas e donas delas mesmas. E eu quero que as pessoas tenham autonomia e que sejam capazes de fazer a própria crítica. Então, eu, desde colégio, eu sou muito ruim com coisas de livros. Eu, por exemplo, já o meu irmão era o contrário. Eu, por exemplo, ia para aula, prestava muita atenção, não estudava nada em casa e tirava as mesmas notas que o meu irmão, que não prestava tanta atenção na aula, mas estudava muito no livro. Ou seja, eu me dou muito bem se eu vejo filme, a maioria das coisas, filme, você me passa os documentários, as coisas eu assisto, na hora eu entendo tudo. Agora, se eu ler um livro, me dá um buco. Se eu leio o livro, me dá um negócio na cabeça, eu não consigo visualizar o que eu estou aprendendo, é horrível, eu me perco inteira.
Mas aí se você falar, ah, o filme tal, documentário tal, não sei o quê, aí eu já entendo tudo. Tipo, aulas eu entendo mais do que se eu ler. Aí dá umas dicas também de coisa para assistir, porque aí eu Boa. assistindo um documentário, um filme, alguma coisa, uma aula, tipo, tem no Netflix, tem alguns documentários que explicam cada guerra, eu já vi alguns. Aí Tem da explica Revolução bem. Russa, por Então, exemplo. porque para mim o que me ajuda é que quando eu vejo em vídeo, aí vem o desenho, me explica, eu consigo organizar a imagem na minha cabeça. E quando eu estou lendo o livro, são muitas palavras e eu já esqueci a Sim. palavra que foi que eu li ali em cima, é horrível, eu não Cada consigo um me. tem um jeito de aprender. Isso não tem problema. Então, eu vou mandar e vou postar os cursos que tem leitura. Eu já separei vários filmes, eu separei documentário também, para que as pessoas possam assistir e tentar entender um pouco. E aí, o que é legal? É você ir construindo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente veja um filme. Depois desse filme, a gente pode sentar para debater. Pô, não falei pra você que os três caras que fizeram a Revolução Russa lá junto, o Lenin, o Trotsky e o Stalin, os Obrigada. caras ficaram discutindo depois de um montão de tempo porque um pensava A, outro pensava B, o outro pensava C? As coisas são complexas. Então, eu tinha um professor de história que eu briguei muito com ele na aula uma vez. Olha, o adolescente já era essa pessoa, ó. Eu briguei muito uma vez porque ele queria que a gente achasse as mesmas coisas que ele. Eu fiquei muito irritada. Eu falei, por que você não pode contar como que aconteceu só para eu entender? Você está me forçando Claro. a pensar igual que você está pensando. E eu ficava muito agoniada. Até hoje, agora eu estou começando um pouco a entender se eu penso igual a ele. Até hoje eu não sabia se eu pensava igual a ele ou não, porque eu ficava tão agoniada que ele dava aula forçando a gente a pensar as mesmas coisas que ele, que eu falava, gente, aí eu saía da sala, brigava, era um barraco Sim. horrível. Teve uma vez que ele falou que eu ia morrer de fome, falou pra mim que eu não, eu não queria. Errou um pouco na projeção ele, né? Como mãe de Ná, ele é um ótimo professor de história. Então, mas aí eu falei, caramba, mas eu queria só entender o que aconteceu. E ele ficava falando, não, porque isso era errado, isso aqui era certo. Eu falei, mas eu só queria saber, aconteceu isso ou aquilo, e aí eu entender, Claro. eu chegar na minha conclusão. É assim, me diz o que aconteceu e por que você pensa assim, que eu vou pensar para ver se eu concordo. E às vezes você não precisa responder imediatamente, você pode pensar para ver se você concorda. Então é isso. Quando eu falo sempre que as coisas acontecem e aí eu vou pesquisar e eu leio. Então, por exemplo, eu decidi fazer essa explicação com vocês. Então, é uma coisa que eu aprendi há algum tempo já. Eu fiquei pensando como é que eu vou estruturar, como é que eu vou falar, que termo que eu vou usar, porque é justamente isso. Eu não quero que as pessoas incorporem a minha visão. Então, eu falo aqui um monte de palavra difícil, a pessoa não sabe nem como me fazer uma pergunta, e aí fala, ó, pensa aí que isso está certo. Não, eu quero que as pessoas pensem com a própria cabeça e concordem comigo ou não concordem. E a gente pode ir indo. Então, Vou dar um exemplo de novo da sua vida, tá? Quando surgem os problemas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, às vezes você pensa, putz, eu acho que esse é o melhor jeito de resolver. Aí você testa. Aí dá uma merda. Aí você fala, putz, acho que deve ser outro. Mas tem alguns valores fundamentais. Então, tem coisas que você não negocia. Não é? Então, por mais que você vai ser assim, olha, eu quero colocar uma música no top 10 do mundo do Spotify. Esse é meu objetivo. Eu vou tentar chegar lá e eu vou traçar algumas estratégias. Então, o problema aparece, eu vou pensar como resolver esse problema. E aí eu vou tentando. Então, você vai tentando, só que tem algumas coisas que você não tolera. Então, se alguém chegar para você e falar, olha, você precisa matar alguém para te colocar no número 1, você vai falar, não. Entende o que é o intolerável e aquilo que você pode negociar? Mas se a pessoa disser, Anitta, ó, eu topo te colocar no número 1, mas você vai ter que me dar 30% da sua carreira. Você pode falar, vamos pensar, dependendo da época que você tá. Então, tem coisas que são inegociáveis, você fala, de jeito nenhum, por mais que eu queira muito isso, e tem coisas que você vai negociar. E você vai tentando resolver os seus problemas
e traçando alternativa. Então, olha, eu tentei isso, meu objetivo é esse, aí não deu muito certo. Ou, putz, eu fiquei em número 1 no Spotify, mas eu fiquei em número 1 só por um dia. E eu queria ter me mantido. Então não foi tão bom assim. Embora eu tenha conseguido, foi ruim. Ou o fato de eu ter ficado em número 1 só por um dia acabou gerando muita. E aí o efeito negativo dessa crítica acabou sendo mais significativo do que o bom. Então eu preciso achar um outro jeito. E aí você vai achando os jeitos de resolver, excluindo o intolerável e o que você não negocia. Eu acho, então, assim, na minha empresa, então, tudo que você fala, eu vou comparando o meu trabalho, né? Que eu tenho um grupo lá que são dos cabeças do grupo. É o que a gente faz e é o que os professores deveriam fazer. Você tem que trazer a explicação para a realidade de quem te ouve, para essa pessoa conseguir visualizar aquilo. Aí tem uma pessoa que seria mais direitão. Tá. E aí tem uma outra que é mais esquerdão. E aí tem eu que, ao mesmo tempo, eu sou Larissa e sou Anitta. Então, eu tenho os dois ao mesmo tempo. E aí eu fico tanto com a visão da empresária quanto com a visão da artista. Que são duas coisas completamente diferentes, né? Quando eu mesma tenho que ponderar as ideias que eu tenho, vem a ideia da Anitta de artista. Aí vem a cabeça da Larissa, que é completamente diferente como empresária, e fala, tá maluca? Vai dar errado isso. Cara, isso. você tá entendendo justamente essa questão dos interesses. Olha só, como que você vai lidar com isso que entra em conflito? Isso, daí eu tenho que olhar o interesse de... E existe isso dentro de mim, você me conhece, você sabe, né? Que existe o lado meu artístico, que sabe que vai bombar, e tudo, sabe? Daí eu tenho a ideia, eu falo, agora eu vou botar, vou fazer isso, fazer aquilo, vai ficar incrível. Aí a Larissa que tem que pensar no número, no financeiro, no não sei o que lá, nas estatísticas, já fala, opa, peraí, não dá para ser tão assim, dá para fazer isso aqui não dá. Calma ali. É isso. Aí eu tenho que, eu mesma, no meu conflito interno, encontrar o que dá para agradar a direita e a esquerda que estão dentro de mim para eu conseguir resolver. Você está lá tendo que conciliar interesses. A diferença por eu estar aí, cada lado meu está buscando uma coisa completamente diferente da outra. E aí, eu que sou essa pessoa meio termo, que no caso eu aceito as duas sugestões, tenho no meu grupo de trabalho tanto as pessoas que estão pensando mais na parte burocrática, né? E aí é muito louco, porque você está ali capitaneando uma discussão no Congresso Nacional. Todo mundo... Tipo assim, porque aí tem no meu grupo, vamos lá, tem 3, 4, 5, 6, comigo 7, com uma vendas 8. São 8 pessoas no grupo, e aí eles... Deixa eu ver quantas pessoas são no grupo, muito rápido. Deixa eu pegar aqui, time Brasil. São 11 pessoas no grupo. E aí tem lá o operacional, o não sei o que, não sei o que. E aí cada um vem com uma ideia completamente diferente do outro, e eu tenho que falar, aí cada um que fala, parece que a minha metadinha um, metadinha outro, né? A Anitinha direitinha, a Laricinha esquerdinha, não, a Laricinha direitinha, a Anitinha esquerdinha, aí eu vou, aí quando um fala, é isso mesmo, mas aí eu venho logo depois, parece uma conversa de louco. Falo, não, mas aí, peraí. E aí eu vou falando e a gente vai botando numa balança, coisinha. Você tá tentando achar soluções, percebe? E aí a gente acha. Mas a gente acha porque antes, no início, quando a gente começou, era uma briga eterna. Eu recebia ligação de todos eles, dos 10, porque eu sou a 11, né? São 11 pessoas no grupo. Eu recebi ligação dos 10 no mesmo dia, depois de uma questão, para ouvir os 10 lados, e eu falava, calma, mas a gente pode isso aqui. Não, mas essa pessoa não dá, esse pensamento é horrível. Eu falava, não, mas esse lado também é importante. Olha, o financeiro é importante por isso e isso. Aí vem, não, mas a imagem, não, mas as marcas. Eu já vi isso acontecer com você tantas vezes. Isso, aí vem mais as músicas. E aí eu tinha que ficar atendendo os 10, assim.
e falando, calma, mas aí hoje em dia, depois aí a gente já trabalha junto há 6 anos nessa mesma equipe, essas mesmas 11 pessoas, que aí agora, quando a gente tem os debates no grupo, um já fala, não, mas espera aí, vamos ver a resposta de fulano para saber se atrapalha na imagem. Vamos saber a resposta de Beltrano para ver a parte financeira. E hoje em dia eu não recebo mais, graças a Deus, essas ligações, e a gente conseguiu aí entender que a importância de cada setor. O que eu acho que só tem de mais complexo na sociedade? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não ignorar nas discussões que tem pessoas com necessidades urgentes. Então, Também tem isso no meu, claro. Mas isso é a dificuldade do debate político. Porque, por exemplo, nós vivemos num país extremamente desigual, no qual tem pessoas que vivem em absoluta miséria. E a gente precisa pensar, quando a gente toma as decisões, que essas pessoas dependem das decisões políticas, muitas vezes, para sobreviver ou para ter uma vida digna. Então, a gente não pode ignorar isso. Exatamente. Então, veja, quando você debateu sobre a MP da grilagem, quando você fala de preservação ambiental, você sabe que existem interesses de pessoas que querem produzir. Mas o que você vai dizer para essas pessoas mas vocês não podem produzir a qualquer custo. Porque senão daqui a pouco não vai ter mundo para ninguém, nem você vai poder produzir, nem eu vou viver. Entende? Então tudo bem, vamos entender. Inclusive, vou ter que voltar aí no assunto, galera, porque caiu a MP, mas estão montando uma PL que é mais profunda ainda, que é um projeto de lei. Estou estudando o assunto, o projeto de lei vai ser votado na quarta-feira, porém nem texto foi criado ainda. Então, Gabi, se quiser depois explicar um pouco disso, já aprovaram a questão de ter uma votação do projeto de lei, mas o projeto de lei não teve ainda um texto do projeto de lei. Eu não vi, eu preciso olhar isso depois. Mas é uma questão geral, assim. A MP que eu estava falando, ela caiu, não rolou a votação. E aí os líderes se juntaram e resolveram, então, votar sobre um projeto de lei, que é na quarta-feira. Porém, o texto desse projeto de lei ainda não foi criado. Eles decidiram que vão votar em cima de um projeto de lei cujo texto ainda nem existe. Ou vão seja, criar rapidão. Cadê o texto? Vão criar rapidão, mas hoje já é sexta-feira. Mas, vou te explicar o que acontece comigo como advogada. Eu tinha um processo, vou te explicar a estratégia. Eu tinha um processo que tinha uma ilegalidade. Então, toda vez que a juíza decidia, eu pedia para o tribunal para parar o processo e o tribunal parava. Sabe o que ela começou a fazer? E eu falava, ela marcou, hoje é segunda-feira, ela marcou uma audiência para sexta-feira. Então, para aí, porque senão ela vai fazer audiência. E aí, o juiz do tribunal, que chama desembargador, tinha os dias lá, 5 dias para decidir. O que a juíza começou a fazer? A audiência era na sexta-feira. Que dia que ela soltava a decisão? Sexta de manhã. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Mas aí não tem condição. Se o projeto de lei vai ser votado na quarta, o texto tinha que já estar aqui para a pessoa poder analisar. Mas eu estou te falando que a estratégia é justamente você não ter tempo para analisar. Mas essa estratégia está erradíssima aí, o povo Exato. cobrar. E é isso que eu vou falar nos meus stories logo, para a gente ir lá e cobrar essas pessoas. Sim. Porque não está certo ser votado um projeto de lei num dia, sendo que o texto, cadê? Vai receber no próprio dia? Como é que vai ter o discernimento de votar se uma coisa é boa ou não é, se o texto acabou de sair? Cadê o tempo de estudar isso? São máquinas que vão votar, que estudam assim numa velocidade da luz, e aí o povo pode lá intervir com os deputados e as pessoas para que tenham realmente tempo de verdade para estudar os projetos de lei. Não é assim, né? Vamos votar, botou aí o texto em 10 minutos, lê como a moda cacete e vota aí. Não é assim, né? Olha eu para você, ó. Eu já tô sabendo até entender como é que funciona. Não, você tá falando PL. Você tá tipo... Cara, vamos votar um PL, tá? Tô falando em sigla. Eu tô estudando igual prova do Enem. Inclusive, tem outro problema também, o Enem. Amiga, eu só tenho uma coisa pra te falar. Eu vou falar uma zoeira, não sei nem se você deixa, mas eu só quero te dizer uma coisa. Eu quero ser a ministra mais importante do governo. É a única coisa que eu tenho pra dizer.
Ai, gente, que coisa horrível. Olha, Ah, eu não aceito outra configuração. besta, você tem que ser a vice-presidente, né? Você tem que ser tipo. Ah, mas é que eu Não acho que sei. o vice-presidente é muito decorativo. Tá, Não então sei, tá. a Tem gente que ser conversa depois. a ministrona, assim. Isso, sabe? Super ministra. Não, você tem que ser presidente da Câmara, mas aí não sou eu que vou coisar. Não, mas é que aí se eu for. Não é a presidência. Calma aí, vamos ver se eu aprendi. Não é o presidente ou presidenta que elege o presidente da Câmara. É uma votação de deputados, não é isso? Sim, uma votação interna da Câmara dos Deputados. Ah, gente. Deixa eu perguntar uma coisa agora, voltando nesse assunto. É, o presidente da Câmara, depois de eleito presidente da Câmara, existe forma. Você falou que o mandato do presidente da Câmara é 2 ou 4 anos? 2 anos. 2 anos, foi isso mesmo que você falou. 2 anos o presidente da Câmara. Depois de eleito, ele pode sair dali durante esses 2 anos? Tipo assim, os deputados se juntaram, decidiram que ele não é bacana e vão tirar ele antes do tempo dele acabar. Ó, eu não sei como funciona essa retirada dele pelos pares dentro da própria Câmara, porque deve ser uma disposição regimental, do regimento interno da Câmara. Então precisaria olhar. Mas ele pode sair, por exemplo, se ele for afastado do mandato. Vídeo Eduardo Cunha. Ele era presidente da Câmara quando ele foi afastado pelas acusações. Entendi. Lembra dele? Deus tenha Sim. misericórdia desta nação. Sim, me lembro. Mas depois eu posso ver essa questão do regimento interno, porque eu realmente não sei. Porque agora está rolando um mega debate sobre. Deve ter algum instrumento, porque é uma eleição democrática e tal. Só preciso. Enfim, tem a regra da votação, só não sei, preciso olhar. Tá, então a gente volta na semana que vem. Não deu tempo da gente explicar fascismo e nazismo, essas coisas que a gente ia explicar, que são muitas coisas. Olha meu pai aí. Veja o caso do Severino Cavalcante. Deixa eu ver aqui, peraí. Não sei nem quem é, pai. Meu Quem pai é super. Meu pai, ele é bem contra esse governo no momento, desde o início. Não, mas foi uma renúncia? Não lembro. Enfim, a gente na semana que vem volta falando mais para a gente entender, para a Gabi explicar, que não deu tempo da gente explicar, é muito. O povo quer ditadura complexo, também. Né? É ditadura, o pessoal está pedindo aqui. Tá, então a gente precisa explicar ainda Fascismo, o que é o fascismo, nazismo. explicar o que é a ditadura, para a galera entender. Acho que hoje deu para ter uma boa noção do que é direita e esquerda. Eu não entendia absolutamente nada. Já dei uma boa clareada na minha cabeça. Então, vou deixar salva a live para a gente continuar assistindo. Eu vou assistir de novo, porque eu faço isso. E aí a gente volta com esse assunto também. Tem assuntos importantes para falar sobre essa questão do Centrão, que está cheia de polêmica agora. Eu vou ver se eu encontro também outra. O quê? Eu quero mandar um beijo para Rita. Rita é Mara, fala também de política. Amei que ela tá aí. Tá. Então, vamos procurar mais pessoas para falar e para a gente entender mais e saber como é que a gente cobra, como é que a gente consegue mudar as coisas aí como povo, tá? Deixa eu dar uma última dica. Não se prendam nessa história de direita e esquerda se vocês não sabem exatamente o que significa. Peçam para as pessoas se posicionarem sobre assuntos. Porque não vai adiantar nada a pessoa dizer para você se ela é de direita ou de esquerda se você não domina esses conceitos. Então chega para a pessoa e fala assim: ô lindeza, sobre esse assunto aqui, bonitão, qual que é a sua posição? Entendeu? Mesmo que seja do político. Porque aí o que eu quero exijam das pessoas, não tenham vergonha, do mesmo jeito que a Anitta não teve vergonha de fazer a pergunta, não tenham vergonha de dizer que vocês não entendem aquilo que a pessoa está falando. Fala, olha, eu não entendo isso, eu não entendo o jeito que você está falando, você precisa dizer para mim de outra maneira para eu conseguir compreender, senão não vou votar em você, ou você me explica ou eu não voto em você. É isso aí. Gente, não esqueçam a Gabi falou da outra vez e também
fala sempre nas coisas dela. Como você entra lá no site, olha, Eu vou fiscaliza o botar tudo nos trabalho, stories. o trabalho que cada um está fazendo, e aí anota o nome, gente, porque essas pessoas precisam dos nossos votos. Por que quando a gente vai na internet e bota lá no Instagram dos deputados, dos senadores, as coisas, eles mudam de ideia? Porque eles veem que o povo está sabendo quem são eles querem ser votados novamente. Então, eles precisam da gente. Então, a gente tem como, anota os nomes dessas pessoas e fala, ó, tô anotando aqui que você fez isso, isso e isso, tá? A próxima eleição tá gravado seu nome. Faz aí num bloquinho de notas, salva quem é a pessoa X, entendeu? O meu pai Exato. falou um negócio aqui, eu acho bem importante. Seria muito legal a galera criar, a gente cobrar os deputados para criar um projeto de lei para ter essas matérias na escola, né? De ensinar o que é o papel de cada um, mas sem o professor querer obrigar a gente a pensar o que ele pensa. Mas, amiga, as matérias, elas fazem parte do currículo. O problema é a forma que é ensinado. Então, infelizmente, no Brasil, a gente já teve a universalização do acesso à educação, mas a qualidade da nossa educação pública ainda é muito ruim. Então, é uma pauta mais ampla até. A gente precisa Tinha ter, que de obrigar fato, todo educação de mundo qualidade. a estudar no mesmo lugar. Rico, pobre, não ter escola particular, não ter escola pública, tinha que ser a mesma escola e que se dane. Aí todas as escolas iam ser boas. Oi, querida, você acha que você é de direita? Acho que você precisa repensar essa ideia aí. Depois de ter falado, todo mundo tem que ser obrigado a estudar no mesmo lugar, que é todo mundo igual. Meu Deus, agora eu já não sei mais o que eu sou. Quem sou eu? Onde estou? Meu Deus. Tinha que obrigar todo mundo, os filhos dos governantes, tudo vai ter que estudar lá na escola pública que eu estudei e se virar com ela aqui para ver o que acontece. Anitta full pistola. Esse é o modo do final da live. Beijo, Beijo. gente. Tchau.